bem-vindos à Revista Fórum. Eu sou Carlito Neto, historiador e cientista político. E nesta sexta-feira, boca de final de semana, como a gente costuma falar aqui no Nordeste, boca do sábado e domingo ali, vocês relaxarem no final de semana, eu vou trazer uma informação extremamente importante. A deputada federal pelo PL de São Paulo, Carla Zambelli, provavelmente passará alguns dias no Chilindró. Na verdade, pouco mais de alguns dias, né? Provavelmente passará mais de um ano, ao menos, ali presa no Chilindró. O motivo, meus amigos e minhas amigas que nos acompanham aqui na Revista Fórum. Lembra aquele caso que a polícia descobriu que a Carla Zambelli teria pago ao Walter Delgatti Neto, supostamente, para invadir o sistema do CNJ, expediu um mandado de prisão contra o ministro Alexandre de Moraes, promoveu um bloqueio financeiro ali ao patrimônio do ministro Alexandre de Moraes, no mesmo valor da multa que foi implementada contra o PL, 22 milhões e 900 mil reais, além de uma outra solicitação de mais de 500 mil reais, e também a expedição de um mandato de soltura contra uma figura extremamente relevante de uma facção criminosa muito conhecida no Brasil, que é do Rio de Janeiro, chamada Comando Vermelho. Pois é. A polícia decidiu neste momento, ou melhor, a justiça decidiu aceitar a denúncia contra a Zambelli, a Procuradoria-Geral da República, o Ministério Público atuaram ali, já que a Carla Zambelli, ela é deputada federal, foi promovida a denúncia, a Polícia Federal fez um trabalho brilhante e descobriu, inclusive, o caminho, por exemplo, das trocas de mensagens entre Zambelli e Walter Delgatti Neto, que como elas eram apagadas, a polícia conseguiu comprovar a relação das conversas ou da relação, seja lá qual for, da Zambelli com Walter Delgatti Neto, através dos arquivos que foram gerados, tanto no computador do Walter, quanto no celular da Carla Zambelli. Por exemplo, a polícia descobriu aqui que a ordem de sigilo bancário, de quebra de sigilo bancário do ministro Alexandre de Moraes, foi gerada no dia 4 de janeiro de 2023, olha a ironia, às 22h22, que é o número do PL, né? E foi criada no celular da Zambelli apenas 22 segundos depois. O que deixou claro, segundo a Polícia Federal, que assim que o Walter Delgatti Neto baixou o documento que ele inseriu no sistema do CNJ, ele encaminhou para a Zambelli e a Zambelli baixou e abriu. Um recibo também de bloqueio de bens do ministro Alexandre de Moraes, no valor de 22 milhões e 900 mil reais, o mesmo valor da multa que o ministro impôs ao PL por contestar a eleição. O arquivo foi criado no equipamento do Walter Delgatti Neto no dia 4 de janeiro de 2023, às 22 horas e 23 minutos. E no celular da Zambelli, ela baixou no dia seguinte, dia 5 de janeiro, às 16 horas e 14 minutos. Um segundo recibo de bloqueio de bens do ministro Alexandre de Moraes, no valor de 500 mil reais, criado no equipamento do Walter Delgatti Neto, ainda no dia 25 de novembro, bem próximo ali, inclusive, quando aconteceu o pedido da multa ao PL, né? No dia 25 de novembro de 2022, às 22 horas e 34 minutos, a PF não encontrou exatamente o mesmo documento com a Zambelli, o mesmo arquivo. Porém, achou o seu teor reproduzido no celular da Zambelli em outros dois arquivos com nomes distintos, gerados na mesma data, um às 22 horas e 15 minutos e o outro às 22 horas e 19 minutos. Antes, portanto, de o hacker inserir a ordem de bloqueio no CNJ. E a minuta do mandado de prisão do ministro Alexandre de Moraes foi criada no computador do Walter Delgatti Neto no dia 4 de janeiro de 2023, às 17 horas e 12 minutos, e no celular da Zambelli, na mesma data, no horário das 18 horas e 39 minutos. Ou seja, segundo a PF, cerca de 1 hora e 27 minutos depois que o Walter inseriu e baixou o documento, claramente a Zambelli recebeu esse documento, que era o mesmo documento do Walter. E se vocês lembrarem o depoimento que o Walter prestou no Congresso Nacional, inclusive naquela altura, ele citou que a Zambelli teria vazado a informação para o colunista do portal Metrópolis, o Paulo Capelli. E também informação bate, inclusive o horário que o Paulo Capelli teria publicado a matéria. Se vocês procurarem, vocês vão encontrar a matéria publicada. Deixa eu ver se eu encontro aqui, inclusive, para citar para vocês exatamente. O Paulo Capelli, que é o colunista do Metrópolis, prisão de Moraes. Deixa eu ver como é que ele colocou o título da matéria na época aqui. Não sei se ele manteve o arquivo ou se ele tirou o arquivo. Mas ele tinha publicado na época o arquivo citando ali a prisão do ministro Alexandre de Moraes. Cadê? Tá aqui, ó. Alexandre de Moraes, isso aqui tá lá no portal Metrópolis, tá? Alexandre de Moraes determina a própria prisão em invasão ao sistema do CNJ. No sistema oficial do Conselho Nacional de Justiça, consta que Alexandre de Moraes determinou a própria prisão em provável ataque hacker.
E detalhe, quem mandou o documento, que está aqui inclusive, para... Isso aqui que é interessante, né? Quem mandou o documento foi a própria Zambelli, que mandou o documento. Deixa eu mostrar para vocês aqui no celular, ó. Alexandre de Moraes determina a própria prisão. Quem teria mandado isso aqui, segundo o Walter Delgatti Neto, foi a própria Zambelli. Tá aqui a matéria do Portal Metrópolis, tá? E aqui tem o documento, ó. Quem teria mandado esse documento aqui, inclusive, ó, com a prisão, teria sido a própria Zambelli, segundo o depoimento do Walter Delgatti, né? Quem teria mandado esse documento aqui, que é um mandado de prisão, seria a Carla Zambelli. Genial, a Carla Zambelli. E é o que aconteceu. Agora, o STF votou, especificamente o ministro Alexandre de Moraes até o momento. Por quê? Porque agora está a votação para poder determinar se a Zambelli e o Walter Delgatti seriam condenados ou não. E o ministro Alexandre de Moraes pediu a condenação de Carla Zambelli por 10 anos em regime fechado, a suspensão dos seus direitos políticos, ou seja, ela vai perder o mandato, sua inelegibilidade por 8 anos. No caso do Walter Delgatti Neto, o ministro pediu a condenação dele por 8 anos e 3 meses, provavelmente, inclusive, ele já vai estar solto em breve, porque, contando a progressão da pena, ele já conseguiria se enquadrar nisso. Eu não sei se ele está preso ou solto, inclusive, nessa altura, eu preciso até checar essa informação. E uma multa de R$2 milhões com caráter, palavras do ministro Alexandre de Moraes aqui, ó, caráter, cadê? Pedagógico e preventivo. Só que tem uma situação que muita gente está esquecendo. A Zambelli já foi condenada a 5 anos e 3 meses de prisão em regime semiaberto, no caso que ela perseguiu o jornalista Luan Araújo em São Paulo. Ela está pleiteando o recurso nesse momento, mas já existe ali a votação majoritária. Ela tem direito, evidentemente, a pleitear recurso, na verdade, mas já se formou maioria ali para se ter a prisão preventiva da Carla Zambelli, a condenação da Carla Zambelli por 5 anos e 3 meses. Isso no caso da perseguição ao jornalista Luan Araújo. No caso da invasão do CNJ, é uma condenação de 10 anos de prisão em regime fechado. E ainda tem, inclusive, tá? Ainda tem, inclusive, a situação da perda do mandato da Carla Zambelli também, que ela perdeu no TRE, entrou com recurso, perdeu, e que pode tirar da Câmara. Não só ela, mas também os parlamentares que foram eleitos com os votos dela. Entre eles, por exemplo, poderiam sair o Tiririca, poderia sair o Paulo Bilinski, poderia sair em tese também o Luiz Felipe de Orleans e Bragança, e mais um outro nome. Pela análise que alguns especialistas têm feito aí do cálculo, né, das cadeiras que foram pro PL por conta dos votos da Zambelli, a Zambelli poderia sair e possivelmente levar até 4 outros parlamentares do PL junto com ela. Por quê? Porque os votos dela seriam anulados no caso da condenação no TRE sendo mantida. Então, seriam em tese 5 parlamentares do PL a menos no Congresso Nacional, contando com a Zambelli, ou até 5, caso a condenação seja mantida. O que é importante a gente trazer de tudo isso aqui? Quem segue meu trabalho aqui no canal, na internet, no meu canal do YouTube há muito tempo, vai lembrar que desde 2019... que eu já venho apontando que algumas figuras ligadas à extrema-direita passariam por implicações jurídicas. As primeiras que eu citei lá em 2019 e 20 ainda foram Daniel da Silveira e o Gabriel Monteiro. O Daniel da Silveira foi preso em 2021, vocês vão lembrar disso. Depois foi solto, voltou para a cadeia e neste momento encontra-se preso. O Gabriel Monteiro foi preso no final de 2022 e recentemente acabou sendo solto, tá? A Zambelli provavelmente será presa muito em breve, mas estará inelegível. O Ramagem irá se complicar muito em breve também. E outras tantas figuras que muita gente duvidaram durante muito tempo que seriam punidas e que a lei, meus amigos, às vezes ela demora um pouco de ser consolidada por um motivo, não a lei, né? Na verdade, o trâmite jurídico demora um pouco porque existe em um Estado democrático de direito a presunção da inocência, direito ao contraditório e a ampla defesa. Essa situação da Zambelli, ela é muito importante porque há um tempo atrás, 2 jornalistas canalhas ligados ao Grupo Globo, que eu prefiro não citar o nome deles aqui, eles me incluíram em um suposto gabinete do ódio petista, dizendo que eu e outras pessoas, que inclusive eu nem tenho contato com essas pessoas, algumas eu não falo, outras já até me processaram, para vocês verem como é que a apuração foi bem feita pela jornalista na época e pelo jornalista, e eles me associaram a um suposto gabinete do ódio petista,
que não só não existe, como eu não faço parte desse tal gabinete do ódio, inclusive. Tanto que eles nem checaram que as pessoas que eles colocaram junto comigo não têm relação comigo. Duas, eu tive problemas sérios, né? Inclusive uma delas me processou. Outras eu não tenho contato e uma outra eu nem conheço, só conheço de ver vídeo que aparecia no Instagram. Não tenho nenhum contato com essa outra pessoa. E na matéria lá, um dos trechos que eles citavam lá, e que inclusive a repórter entrou em contato comigo, foi se eu não estava, que eu tinha publicado o material, o título era Zambelli a caminho da prisão. E aí eu citava este caso especificamente do Walter Delgatti Neto, mostrava inclusive que a Polícia Federal tinha bastante materialidade, que no caso envolvendo a Zambelli não teria escapatória, porque além da materialidade da polícia, ela seria julgada pelo STF. Então, o caminho para ela chegar à prisão seria muito mais curto. A repórter entrou em contato comigo, inclusive, perguntou se no título do vídeo eu não estaria dando a entender que a Zambelli estaria próxima de ser presa. Eu vou até mostrar a mensagem para vocês aqui. Peço até licença aqui a Adriel Rovai e a revista Fórum, mas agradeço a liberdade que o veículo me dá. Como é que é o nome da moça, meu Deus? Lembrei aqui agora. Na troca de mensagens, ela perguntou para mim o seguinte, ó, se o título das mensagens, o nome dela é Luísa Mazula, eu vou ter de citar aqui para mostrar para vocês. Ela entrou em contato comigo e pergunta isso aqui, ó. Olha a pergunta que ela fez aqui, ó. Aqui, ó. Oi, Carlito, tudo bem? Boa tarde. Meu colega de reportagem, que era o Bernardo Melo, não o Bernardo Melo Franco, tá? O Bernardo Melo, acredito que seja o filho do Bernardo Melo Franco, encontrou aqui este vídeo e queria perguntar sobre esse título. Na sua avaliação, não pode dar a entender que a parlamentar está muito perto de ser presa? Eu assisti ao vídeo e sei que ele faz menção ao caso do CNJ. Pergunto sobre o título mesmo. E o título era exatamente esse, né? Zambelli a caminho da prisão. Eu mandei alguns áudios para ela explicando que sim, que a Zambelli seria presa, só que ela teria direito ao devido processo legal, porque como ela é deputada federal, o julgamento dela começava no STF, pela materialidade que a polícia tinha constituído contra ela, como inclusive constavam nas fontes do meu vídeo lá no material. Não existia um outro caminho a não ser a condenação da Zambelli. Agora, claro, ela teria o direito a todo o rito legal, presunção da inocência, direito ao contraditório e a ampla defesa. Ela agradeceu e na matéria o jornalista, né, o indivíduo lá chamado, vou até mostrar para vocês aqui, ó, o tal do Bernardo Melo, disse que eu tinha colocado o título falso na matéria. Ele literalmente insinuou isso, né, que eu tinha colocado um título na matéria que insinuaria ali, segundo ele, deixa eu só mostrar aqui para vocês, ó. Acho que tá Gabinete do Ódio Petista, o Globo. Eles insinuaram lá... Não tá aqui não. Eles insinuaram lá na matéria que eu teria colocado um título falso. Eu tinha afirmado que a Zambelli estava presa. E em momento nenhum eu afirmei que a Zambelli estava presa, tanto que a própria repórter, na pergunta que ela me faz, ela entende que... Ela até pergunta, você não está dando a entender que Zambelli estaria muito próximo de ser presa? E a resposta foi sim. Tanto que eu até expliquei para ela que eu acreditava que ela estaria presa provavelmente já até o final desse ano agora de 2025, até o meio ou final de 2025, porque existiam os trâmites legais. E olha o que acontece, no primeiro semestre de 2025, eu, Carlito Neto, que foi incluído de forma canalha e criminosa pela senhora Luísa Mazulo e pelo senhor Bernardo Melo, que eu falei que não iria citar, mas eu vou citar o nome dos dois aqui, em um suposto gabinete do ódio, comprovei aquilo que eu vinha dizendo no meu vídeo, naquele momento que eles assistiram. A pergunta é, a mídia golpista, canalha do Grupo Globo, vai se retratar comigo? Não vai. Evidentemente que não vai. Mas fico feliz aqui em saber que a nossa análise estava certa e que a Zambelli será presa muito em breve, tá bom? Grande abraço para vocês, bom final de semana, prepare a cervejinha porque muito em breve será um outro indivíduo que estará preso também. Grande abraço, meus amigos. Tchau!